E aí, galera, vamos dar sequência aqui ao conteúdo de geometria analítica. Eu já coloquei 5 questões para vocês resolverem lá. Essas 5 questões eu vou resolver agora, certo? Depois eu vou colocar mais 5 para que vocês possam praticar um pouquinho essa questão de geometria analítica. Cai muito no Enem, ok? Apesar que o conteúdo é bem fácil, geometria analítica. Vamos lá. Primeira questão aqui diz o seguinte. Calcular a distância entre os pontos P. O ponto P tem coordenada x, menos 3, e coordenada y, menos 11. E Q, coordenada x é 2 e y é 1, ok? A gente sempre sabe que aqui, ó, a coordenada é formada por um par ordenado chamado x e y. Ó. X e y. O primeiro valor é x, o segundo valor é y. Para resolver isso tem uma fórmula que é bem fácil. A fórmula é distância entre um ponto A e ponto B, por exemplo, ao quadrado, é igual a x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. Na verdade, isso aqui é o teorema de Pitágoras, só que com mais informações. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Já expliquei isso num vídeo anterior. Ok? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A gente vai só descobrir quem são esses catetos para poder calcular a distância entre esses dois pontos. Vamos lá. Então, ó, a distância, outro detalhe, não fiquem presos às letras não, porque os pontos podem vir com letras totalmente diferentes. A distância entre o ponto P e o ponto Q, vou colocar aqui os pontos que eu tenho, P e Q, ao quadrado, usando a fórmula, ela vai ser igual a x do ponto Q, ó, o x do segundo ponto, x de B, aqui o B é como se fosse ó, o Q, esse aqui é ponto B e o ponto A, por exemplo. Então, ó, o x do ponto Q é 2, menos da fórmula, o x do ponto A, que aqui está sendo representado na letra P, que é menos 3. Já tem o menos da fórmula, com menos do número vai ficar mais 3 ao quadrado, mais, aí aqui eu tenho o y do ponto B, ó, y do ponto Q, na verdade, que é 1 menos da fórmula, ó, utilizando a fórmula, menos 11. Menos da fórmula com menos do número vai ficar mais 11 ao quadrado. Ficou bem agarradinho aqui com a fórmula, né? Deixa eu passar uma linha aqui separando. Então, ó, a distância entre o ponto P e o ponto Q ao quadrado é igual a 2 mais 3 é igual a 5. 5 ao quadrado, 25. Mais 1 mais 11 é igual a 12. 12 ao quadrado é igual a 144. Certo? Então, a distância entre o ponto P e o ponto Q ao quadrado é igual a, somando esses valores aqui, ó, 5 mais 4 é 9, 2 mais 4 é 6, e 1 repete, dá 169. Então, a distância entre o ponto P e o ponto Q é igual a raiz, como aqui está ao quadrado, vai ser a raiz do número de 169. Então, a distância entre o ponto P e o ponto Q é igual a 13. 169, a raiz é igual a 13. Ok? Então, essa é a resposta do primeiro quesito do exercício, bem facinho de ser respondida. Vamos passar para o segundo quesito. Vamos lá. Eu vou até deixar a fórmula aqui, ó, que é a distância entre dois pontos, então dá para aproveitar a fórmula. Eu deveria ter aproveitado também a linha, vou aproveitar ela também. Vamos lá. Qual a distância entre dois pontos que possuem coordenadas P e Q? P é menos 4 e 4, Q é 3 e 4. Ok? Vamos lá. A distância entre o ponto P e o ponto Q, as letras são as mesmas, ao quadrado, vai ser igual a x desse ponto aqui, que é 3, menos da fórmula, ó, o x do outro ponto, que é menos 4. Menos com menos vai dar mais, então aqui vai ficar mais 4 ao quadrado, mais o y desse ponto aqui, ó, que é 4, menos o y do outro ponto, esse menos é o da fórmula, tá? O y do outro ponto, que é 4, ok? Ao quadrado. Se na hora que você for fazer, você fizer esse menos esse, você confundir, não tem problema nenhum, porque como está o quadrado aqui dentro dos parênteses, vai dar positivo do mesmo jeito, então não tem problema nenhum se você se confundir na hora de resolver, o resultado é o mesmo. Então, ó, a distância entre o ponto P e o ponto Q ao quadrado, ela vai ser igual a 3 mais 4 é igual a 7. 7 ao quadrado é 49. Mais 4 menos 4 é 0. 0 ao quadrado é 0, então esse mais aqui nem precisaria ter colocado.
a distância entre o ponto P e o ponto Q, como aqui está ao quadrado, é a raiz desse número, é igual a raiz de 49. A distância entre o ponto P e o ponto Q é igual a 7, porque 7 vezes 7 é 49. Ok? Essa é a segunda questão e vamos passar para a próxima, terceira questão, para a gente dar sequência aqui. Vamos lá. Vou apagar a fórmula porque ficou por cima agora aqui, ó, da questão. Vamos lá. A distância entre as cidades de Carpina e Tracunhaém foi representada através de coordenadas cartesianas, cujos pontos são C de Carpina, 1 e 8, essas são as coordenadas de Carpina, e Tracunhaém, menos 3 e 5. Qual a distância em quilômetros entre as duas cidades? Vamos lá. A gente já sabe a fórmula já decorada, e vamos fazer o inverso também, colocar primeiro esse menos esse, e aí a gente vê que na verdade não tem problema nenhum se você inverter os valores. Então, ó, a distância entre Carpina, deixa eu colocar o C maiúsculo, Carpina e Tracunhaém ao quadrado, vai ser igual a, abre parênteses, eu vou colocar um x menos o outro. Vamos se preocupar assim em colocar o primeiro ou o segundo, que não faz diferença não, tá? Não se preocupem com isso não. Então aqui vai ser 1 menos da fórmula, lembrando que aqui no meio vem um menos da fórmula, o menos 3, só que aqui é menos 3, vai ficar mais 3 ao quadrado, mais esse valor menos da fórmula, esse valor aqui. Então, ó, 8 menos da fórmula, o 5, se fosse menos 5, ficaria mais 5. Então vai ficar 8 menos 5 ao quadrado. Então a distância entre Carpina e Tracunhaém ao quadrado é igual a 1 mais 3 é igual a 4. 4 ao quadrado é igual a 16. Mais 8 menos 5 é igual a 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Então a distância entre Carpina e Tracunhaém ao quadrado, deixa eu colocar o 2, o mesmo padrão que eu estou colocando nos outros, é igual a 25. Então a distância entre Carpina e Tracunhaém é igual, como está ao quadrado, a raiz de 25. A distância entre Carpina e Tracunhaém é igual a 5. Como ele pede a distância em quilômetros, eu vou colocar aqui 5 km. Ok? Facinho demais, muito simples de resolver questões envolvendo distância entre dois pontos. Vamos para o próximo. O próximo já é para localizar, ó, no plano cartesiano, os pontos abaixo de seus respectivos quadrantes. Ok? Vamos lá. Então aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, e aqui eu sei que o primeiro valor aqui representa x, o segundo representa y. Aqui eu tenho plano cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aqui eu tenho a origem, que é o encontro entre os dois eixos, certo? Qualquer valor aqui à esquerda é negativo no eixo das abscissas, a partir da origem. Qualquer valor à direita a partir da origem é positivo. A mesma coisa acontece com o y positivo, para baixo aqui é negativo, ok? Vamos lá. Então, o ponto A, o x é menos 4. Então, ó, aqui é negativo nas abscissas, no x. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E o y é 3. 1, 2, 3. Então, eu vou partir aqui do menos 4, ó, e vou subir até o menos 3, ou melhor, até o mais 3. Até o mais 3. E aqui eu tenho o ponto A. O ponto B, menos 1 e menos 3. Menos 1 no x, e aí o y é menos 3. Ó. Então eu vou descer até o menos 3 aqui. Ó. Menos 1 vai descendo até menos 3, chegou lá, ligou até esse ponto. Ok? Esse aqui é o meu ponto B. O ponto C, 3 e menos 1. 3 no x, positivo, menos 1 no y. Positivo no x, negativo no y. Então ele vai descer aqui, ó, até o menos 1. Então, ó, 3 e menos 1 é o ponto C. O ponto D, 5 positivo, 2 positivo. 5 no x, 2 no y. Então, ó, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é 2, porque é positivo, vou subir até o 2. Então, ó, eu vou pegar aqui, como eu fico um pouco na frente da projeção, fica um pouquinho ruim de fazer uma linha reta, mas dá para fazer, tá? Esse aqui é o ponto D. O ponto E, ele é menos 4 no x e 0 no y. Então ele só vem aqui, ó, no eixo x até o menos 4 e para aqui. Ó. Ele não subiu e nem desceu
no y. Então esse aqui é o ponto E. O ponto F, ele é 0 no x, ele é a origem no x, e menos 3 no y. É só descer aqui até o menos 3, ó. Tá marcado. Esse aqui é o ponto F, ok? E o ponto G ele é menos 1 no x e menos 5 no y. Menos 1 no x, ó, esse aqui, ó, menos 1, e depois vai descendo até o menos 5. E aí, ó, desceu aqui até o menos 5, marcou. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, esse é o ponto G, ok? E aí, como ele pede para informar quais os seus respectivos quadrantes, eu tenho que esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Então o ponto A ele está no segundo quadrante. Deixa eu colocar aqui desse lado, não, vai ficar aqui mesmo. Segundo quadrante. O ponto B, ó, ele está no terceiro quadrante. Então, ó, terceiro quadrante, ok? O ponto C ele está no meu quarto quadrante. O ponto D, ele é um ponto que está no meu primeiro quadrante. Então, ó, primeiro quadrante. O ponto E, ele é um ponto que está no eixo X. Então, ele é um ponto que pertence ao eixo. E esse eixo é o X. O ponto F é a mesma coisa, só que ele pertence ao ponto, ou melhor, ao eixo das ordenadas. Ele está no eixo Y. Então, ele pertence ao eixo Y. E o ponto G, ele está no meu terceiro quadrante. Ok? Terceiro quadrante é onde está o ponto G. Ok? Vamos passar para a quinta e última questão. Vamos lá. Na quinta questão diz o seguinte, ó, sendo A 2 e 3, B menos 4 e menos 3 e C 5 e menos 2, essas são as coordenadas, ele diz que são vértices de um triângulo e aí ele pede para verificar se ele é triângulo isósceles, equilátero ou escaleno. Então, ó, ele diz que esse triângulo é formado pelos vértices A, B e C, certo? E pergunta se o triângulo, ou melhor, pede para verificar se esse triângulo é um triângulo isósceles, equilátero ou escaleno. Triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente, ok? Triângulo equilátero tem 3 lados iguais e triângulo escaleno, 3 lados diferentes. Então, ó, como ele diz ali que são 3 pontos que representam os vértices de um triângulo, a gente pode dizer o seguinte, vou fazer um esboço aqui bem simples. Se eu tenho aqui o ponto A, se eu tenho aqui um outro ponto chamado ponto B, e aqui eu tenho o ponto C. Se de repente eu calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, e depois eu calculo a distância entre B e C, e calculo a distância entre A e C, certo? Se eu encontrar que a distância entre A e B é igual à distância entre B e C, que é igual à distância entre C e A, essas 3 distâncias são iguais, eu digo que ele é um triângulo equilátero. Tem 3 lados iguais. Se esse lado for igual a esse, mas os dois forem diferentes desse aqui, eu digo que ele é um triângulo isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Mas se os 3 lados forem diferentes, ele é um triângulo escaleno, ok? Então, para isso a gente vai ter que calcular a distância entre A e B, B e C, e a distância entre C e A. Se eu encontrar 2 medidas iguais, é um triângulo isósceles, 3 iguais e equilátero. E se for tudo diferente, é escaleno. Vamos lá. Primeiro calcular a distância entre A e B, né? A distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado é igual a x do ponto B, menos 4, menos da fórmula x do ponto A, que é 2 ao quadrado, mais y do ponto B, menos 3, menos da fórmula y do ponto A, que é 3 ao quadrado. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado é igual a menos 4 menos 2 é igual a menos 6. Menos 6 ao quadrado é igual a 36. Por estar dentro dos parênteses elevado ao quadrado, um número negativo elevado a um expoente par vai ser sempre um número positivo. Ok? Mais menos 3 vai dar menos 6. Menos 6 ao quadrado é igual a 36. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado
é igual a 72. A distância entre o ponto A e o ponto B é igual a raiz de 72. Não precisa resolver nem fatorar, deixa o valor assim mesmo, não tem problema nenhum. Ok? Vamos agora calcular a distância entre o ponto B e C. A distância entre o ponto B e o ponto C ao quadrado vai ser igual a x do ponto C, que é 5, menos da fórmula, x do ponto B, que é menos 4. Como tem o menos da fórmula com o menos do número, vai ficar mais 4 ao quadrado. Mais y do ponto C, que é menos 2, menos da fórmula, y do ponto B, que é menos 3. Menos com menos vai dar mais, então fica mais 3 ao quadrado. A distância entre o ponto B e o ponto C ao quadrado vai ser igual a 5 mais 4 é igual a 9. 9 ao quadrado é igual a 81. Mais menos 2 mais 3 é igual a 1. 1 ao quadrado é 1. Então a distância entre o ponto B e o ponto C ao quadrado é igual a 82. A distância entre o ponto B e o ponto C é igual a raiz de 82. Ficou bem no cantinho da tela, mas dá para ver, né? Raiz de 82, ok? E agora vamos calcular a distância entre o ponto C e o ponto A. A distância entre o ponto C e o ponto A ao quadrado vai ser igual a quanto? X do ponto C, que é 5, menos da fórmula, x do ponto A, que é 2 ao quadrado. Mais, aí eu vou fazer y do ponto C, que é menos 2, menos o y do ponto A, que é 3 ao quadrado. Ok? Então, ó, a distância entre o ponto C e o ponto A ao quadrado vai ser igual a 5 menos 2 é igual a 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Mais menos 2 com menos 3 é igual a menos 5. Menos 5 ao quadrado é igual a 25. Então a distância entre o ponto C e o ponto A ao quadrado é igual a 34. Somando esses dois valores, 34. A distância entre o ponto C e o ponto A é igual a raiz de 34. E aí por que eu não fatorei raiz e deixei do jeito que está? Porque se essa distância aqui fosse raiz de 72 aqui embaixo também, ó, aqui é raiz de 72. Se a distância entre B e C também fosse raiz de 72, seria um triângulo isósceles. Dois lados iguais, e aqui sendo raiz de 34, um lado diferente seria um triângulo isósceles. Se tudo desse raiz de 72, seria um triângulo equilátero. Mas como deram distâncias diferentes, certo? Esse aqui é um triângulo escaleno, ok? Então assim a gente finaliza nossas 5 questões e aí a gente vai dar sequência com o exercício que vai ser postado lá no Google Classroom, ok? Então até a próxima, vamos dar sequência aí, tá?